Imagine que neste exato momento, alguém que marcou sua infância, sua juventude ou até mesmo sua vida com seu talento, está travando uma batalha silenciosa. Hollywood. A indústria musical e a televisão nos acostumaram a ver as celebridades como figuras inquebráveis, sempre em seu melhor momento, brilhando sob os holofotes. Mas, o que acontece quando as luzes se apagam e a realidade bate sem piedade? Existem estrelas que, embora ainda estejam de pé, estão passando por doenças devastadoras, condições que mudaram completamente suas vidas e as afastaram do glamour que as cercou por anos. Alguns continuam lutando com uma determinação admirável, enquanto outros foram forçados a se retirar, deixando para trás um legado inesquecível. O impactante é que muitas dessas histórias passaram despercebidas, ocultas sob o véu da fama, desde atores lendários que perderam a voz até músicos que já não conseguem segurar um microfone, passando por apresentadores que um dia tinham tudo e no seguinte esqueceram como falar. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma lista de nomes famosos, mas relatos de resiliência, de luta contra o inevitável e, em alguns casos, de despedidas que ninguém viu chegar. Por que esses casos permaneceram nas sombras? Como essas celebridades enfrentaram a fragilidade humana em um mundo que exige perfeição? Prepare-se para conhecer histórias que não apenas te surpreenderão, mas que te farão ver essas estrelas de uma perspectiva completamente diferente. A fama não os torna imortais, e o que você está prestes a descobrir fará você questionar tudo o que achava que sabia sobre eles. Shin Kuri. O que acontece quando a voz que uma vez encantou gerações começa a desaparecer? No ano de 2012, Tim Curry, o icônico ator de The Rocky Horror Picture Show, sofreu um derrame que o deixou com sérios problemas de mobilidade e comunicação. A notícia caiu como um raio entre seus seguidores, que o lembravam por sua energia transbordante no palco. No entanto, em vez de desistir, Curry encontrou uma nova forma de se manter ativo na indústria. O derrame afetou tanto sua fala quanto sua capacidade de se mover com fluidez, algo que, para um artista acostumado à teatralidade e à expressão corporal, foi devastador. Durante anos, Curry se dedicou à reabilitação, mas as sequelas persistiram. Apesar das dificuldades, seu amor pela atuação nunca desapareceu. Embora já não pudesse aparecer na tela como antes, sua voz continuava intacta e se tornou seu novo veículo artístico. O mundo da dublagem o acolheu de braços abertos, com seu inconfundível tom profundo e expressivo. Permitiu-lhe continuar trabalhando em filmes animados e videogames. Isso demonstrou que a resiliência de um artista pode superar até mesmo os desafios mais avassaladores. Em entrevistas, Curry mencionou que o humor tem sido seu melhor aliado. Embora a vida lhe tenha imposto um obstáculo inesperado, ele nunca deixou que sua condição o definisse. Hoje em dia, continua sendo uma figura admirada, não apenas por seu legado no cinema e na televisão, mas também por seu espírito indomável. Sua história é um lembrete de que o talento não é medido apenas pela presença física, mas também pela capacidade de adaptação e determinação. Em uma entrevista à BBC, Curry afirmou que nunca quis que sua condição o transformasse em objeto de pena. Ele disse que continua desfrutando da vida, do teatro e, acima de tudo, de fazer os outros rirem. Neil Diamond. A música tem o poder de conectar gerações, e poucas vozes conseguiram esse efeito como a de Neil Diamond. Com uma carreira de mais de 5 décadas, suas canções se tornaram hinos que transcendem o tempo. No entanto, no ano de 2018, o mundo recebeu uma notícia inesperada. Diamond anunciou sua aposentadoria dos palcos, após ser diagnosticado com a doença de Parkinson. Aos 77 anos, o lendário cantor teve que aceitar que seu corpo já não podia acompanhar o ritmo das turnês. O diagnóstico chegou quando ele estava no meio de sua turnê pelo 50º aniversário de sua carreira. Em vez de permitir que a doença definisse seu legado, Diamond optou por se retirar com gratidão, agradecendo a seus seguidores por décadas de apoio incondicional. Embora seu corpo o impedisse de se apresentar ao vivo, sua mente continuava repleta de criatividade. Por isso decidiu continuar escrevendo e gravando música. Desde então,
ele manteve um perfil mais discreto, mas seu impacto continua presente. Suas músicas continuam tocando em estádios, casamentos e reuniões familiares, lembrando a todos que sua arte é eterna. Em suas entrevistas, ele falou sobre como Parkinson mudou sua vida. Mas também mencionou que ainda encontra alegria na música e em compartilhar momentos com seus entes queridos. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu no ano de 2022, quando ele apareceu de surpresa em um evento dos Red Sox de Boston para interpretar Sweet Caroline junto a milhares de fãs. Sua voz, embora afetada pela doença, ainda conservava a calidez que emocionou gerações. Neil Diamond demonstrou que a música vai além das apresentações ao vivo. Embora seu corpo tenha mudado, seu legado continua vivo em cada acorde e em cada letra que compôs. A doença de Parkinson pode ter lhe roubado a capacidade de estar nos palcos, mas jamais poderá apagar o impacto que deixou na história da música. Em uma entrevista ao The Guardian, Diamond mencionou que nunca imaginou que Sweet Caroline se tornaria um hino global. Ele assegurou que, embora não possa cantar como antes, seu espírito continua vibrando com cada uma de suas músicas. Sam Neill. Alguns atores se tornam ícones não apenas por seus papéis, mas pela forma como enfrentam os desafios fora da tela. Sam Neill, o querido protagonista de Jurassic Park, tem sido uma dessas figuras que inspiraram milhões. No ano de 2023, ele surpreendeu seus seguidores ao revelar que estava lutando contra o linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. A notícia foi devastadora para os fãs do ator, mas sua resposta demonstrou a força que o caracterizou ao longo de sua vida. Quando recebeu o diagnóstico, Neil não parou para lamentar. Em vez de mergulhar no desespero, ele decidiu compartilhar sua história com o mundo, falando abertamente sobre a doença e os desafios que enfrentava. Seus seguidores o viam não apenas como um ator talentoso, mas como um homem que, apesar da adversidade, mantinha seu senso de humor e otimismo intactos. O tratamento foi agressivo. A quimioterapia deixou de ser eficaz em um ponto, o que o levou a experimentar um novo medicamento experimental que, felizmente, lhe deu mais uma chance. No entanto, sua luta é constante, já que precisa de infusões a cada 2 semanas para manter o câncer sob controle. Apesar de tudo, Neil continuou trabalhando e, no meio de sua batalha, encontrou uma nova paixão, a escrita. O ator decidiu escrever suas memórias, intituladas Gigi, e Ever Tell You This, como uma forma de deixar um testemunho de sua vida e contar aos seus netos quem realmente era Dustin Diamond. Algumas histórias terminam cedo demais, deixando os seguidores com um sentimento de incredulidade e tristeza. Tal foi o caso de Dustin Diamond, o ator que deu vida a Screeching Saved by the Bell. Seu personagem se tornou um ícone da cultura pop durante os anos 90, mas sua vida pessoal esteve cheia de altos e baixos. No ano de 2021, o mundo recebeu uma notícia devastadora. Diamond havia falecido após uma rápida e agressiva batalha contra o câncer. Seu diagnóstico chegou no pior dos cenários. Em janeiro daquele mesmo ano, ele foi hospitalizado após experimentar uma dor incomum. Os exames médicos revelaram que ele sofria de um carcinoma de pequenas células, em estágio 4, um tipo de câncer particularmente agressivo que já havia se espalhado por seu corpo. Apenas 3 semanas após o diagnóstico, Dustin Diamond faleceu aos 44 anos. O que tornou seu caso ainda mais trágico foi a rapidez com que a doença se manifestou. Diamond havia evitado consultas médicas por anos, o que provavelmente impediu uma detecção precoce. Seu representante mencionou que o ator tinha medo de ir ao médico devido a experiências passadas com a comunidade médica. Quando finalmente procurou ajuda, a doença já estava muito avançada. Apesar da controvérsia que cercou sua vida pessoal em seus últimos anos, seus colegas e fãs o lembraram com carinho. Mark Paul Gosselaar, que interpretou Zack Morris na série, expressou sua tristeza e destacou o grande talento cômico de Diamond.
Muitos de seus colegas mencionaram que, apesar das diferenças que houve entre eles, ele sempre faria parte da família de Saved by the Bell. Selma Blair. A vida pode mudar num instante, e Selma Blair sabe disso melhor do que ninguém. No ano de 2018, a atriz de Cruel Intentions recebeu um diagnóstico que transformou completamente sua realidade. Esclerose múltipla. O que começou como uma sensação de fadiga extrema e dificuldades para coordenar seus movimentos, acabou sendo uma doença degenerativa que afetaria cada aspecto de sua vida. Ao contrário de muitas celebridades que mantêm seus problemas de saúde em privado, Blair tomou a decisão de falar abertamente sobre sua condição. Ela compartilhou com o mundo a dificuldade de se levantar da cama em alguns dias, o desafio de se vestir sem ajuda e o medo constante de perder o controle de seu corpo. Ela fez isso com uma honestidade brutal, mostrando tanto os momentos de desespero quanto os de esperança. Desde seu diagnóstico, a atriz tem sido uma das principais vozes na conscientização sobre a esclerose múltipla. Ela usa suas redes sociais para compartilhar sua experiência e demonstrar que, embora a doença não tenha cura, é possível seguir em frente. Em 2022, ela surpreendeu o mundo ao participar do Dancing with the Stars, tornando-se a primeira concorrente com esclerose múltipla na história do programa. Sua coragem ao enfrentar o desafio físico da competição foi um testemunho de sua resiliência. Ao longo dos anos, Blair experimentou diversos tratamentos, incluindo um transplante de células-tronco que lhe permitiu melhorar parcialmente sua mobilidade. Embora continue enfrentando obstáculos, ela se recusa a deixar que a doença defina quem ela é. A atuação, o ativismo e seu amor por seu filho. Kate Bates. Algumas pessoas enfrentam a adversidade com uma determinação que deixa uma marca indelével. Kate Bates, uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, demonstrou ser uma dessas figuras inquebrantáveis. Com uma carreira cheia de atuações memoráveis em filmes como Misery e Titanic, Bates parecia imparável. No entanto, no ano de 2012, sua vida deu uma guinada inesperada quando foi diagnosticada com câncer de ovário. A notícia chegou em um momento em que sua carreira estava no auge. No entanto, em vez de se afundar no desespero, Bates enfrentou a doença com a mesma força com que interpretou seus personagens icônicos. Ela se submeteu a uma cirurgia para remover os ovários e o útero, o que ajudou a combater o câncer de maneira eficaz. Durante o processo, manteve seu diagnóstico em privado, mas após vencer a doença, decidiu tornar sua história pública. Apenas alguns anos depois, no ano de 2017, a atriz foi diagnosticada com câncer de mama, o que a levou a se submeter a uma mastectomia dupla. Apesar da dificuldade de enfrentar a doença pela segunda vez, Bates nunca perdeu seu senso de humor nem sua determinação. Em várias entrevistas, ela falou abertamente sobre como o câncer mudou sua perspectiva de vida e a levou a valorizar as pequenas coisas. Mas sua batalha não terminou com a cirurgia. Como consequência do procedimento, ela desenvolveu linfedema, uma condição que provoca inchaço crônico nas extremidades e que afeta muitas pessoas que passaram por tratamentos de câncer. Em vez de se resignar, ela decidiu se tornar porta-voz da conscientização sobre o linfedema, trabalhando com diversas organizações para educar outros sobre essa condição pouco conhecida. Hoje em dia, ela continua sendo uma das atrizes mais ativas e queridas da indústria. Olivia Newton-John não apenas continuou atuando em filmes e séries. Algumas estrelas transcendem além de suas carreiras, tornando-se símbolos de esperança e luta. Olivia Newton-John, a inesquecível protagonista de Griase, não apenas deixou um legado na música e no cinema, mas também na batalha contra o câncer. Sua história com a doença começou no ano de 1992, quando foi diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez. Em vez de se deixar consumir pelo medo, ela decidiu enfrentá-lo com uma atitude positiva, combinando a medicina tradicional com terapias alternativas. Ao longo dos anos, sua doença retornou em múltiplas ocasiões. No ano de 2013, os médicos detectaram que o câncer havia reaparecido em seu ombro e, no ano de 2017,
ela recebeu a devastadora notícia de que a doença havia alcançado o estágio 4, estendendo-se até sua coluna vertebral, apesar do diagnóstico. Newton-John nunca deixou que a doença definisse sua vida. Um de seus maiores legados foi a criação do Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center, um centro na Austrália dedicado à pesquisa e ao tratamento do câncer. Sua fundação não apenas ajudou milhares de pacientes, mas também promoveu o uso da medicina à base de plantas como parte do tratamento. Newton-John defendeu fervorosamente o uso da cannabis medicinal para aliviar a dor daqueles que lutavam contra doenças terminais, tornando-se uma das principais vozes dessa causa. Durante seus últimos anos, continuou compartilhando sua história com o mundo. Em entrevistas, falava sobre a importância de viver o presente e encontrar beleza em cada dia. Apesar da dor e das dificuldades, nunca perdeu a doçura e a positividade que a caracterizavam. Sua voz continuou ressoando nos corações de seus fãs, que a lembravam não apenas por seu talento, mas por seu espírito inquebrantável. Finalmente, no ano de 2022, Olivia Newton-John, Val Kilmer. As palavras podem ser uma das ferramentas mais poderosas de um ator. Val Kilmer, que uma vez conquistou Hollywood com seu carisma e presença em filmes como Top Gun e The Doors. Viu como seu mundo mudou quando o câncer de garganta ameaçou tirá-lo. O mais valioso, sua voz. No ano de 2015, o ator recebeu o diagnóstico que alteraria sua vida para sempre. Por muito tempo, Kilmer manteve sua condição em segredo. Enquanto os rumores sobre seu estado de saúde cresciam, ele os negava repetidamente. No entanto, o deterioro era evidente. As especulações sobre sua ausência na indústria e seu aspecto cada vez mais frágil geraram preocupação entre seus seguidores. Não foi até o ano de 2017 que ele finalmente confirmou sua luta contra o câncer e o árduo caminho que havia percorrido. O tratamento incluiu quimioterapia, radioterapia e uma traqueostomia que deixou sequelas irreversíveis em sua capacidade de falar. Para um ator cuja voz era uma parte essencial de sua arte, o golpe foi devastador. A cirurgia mudou sua forma de se comunicar. E embora sua voz tenha se tornado áspera e quase irreconhecível, Kilmer se recusou a cair no esquecimento. No ano de 2020, surpreendeu o mundo com o documentário Val, onde narrou sua história com gravações pessoais inéditas. Através de imagens de sua vida e carreira, mostrou como a doença o transformou, mas também como encontrou uma nova maneira de se expressar. Seu filho, Jack Kilmer, emprestou sua voz para muitas das narrações do documentário, o que adicionou uma camada ainda mais comovente à sua história, Alex Trebek. Há figuras na televisão que se tornam parte da família de milhões de pessoas. Alex Trebek, o icônico apresentador de Jeopardy, foi um deles. Por mais de 3 décadas, sua voz pausada e sua presença confiável acompanharam gerações de telespectadores. No entanto, no ano de 2019, o mundo recebeu uma notícia devastadora. Trebek anunciou que havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas, em estágio 4. Apesar da gravidade do diagnóstico, o apresentador não se deixou vencer pela adversidade. Em vez de se aposentar, decidiu continuar trabalhando enquanto fosse possível. Sua atitude otimista e sua honestidade ao falar sobre a doença inspiraram muitas pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Durante seus tratamentos de quimioterapia, ele continuou gravando episódios de Jeopardy. Recusando-se a deixar que o câncer definisse sua vida, o apoio do público foi avassalador. Mensagens de carinho chegaram de todas as partes do mundo, e Trebek, com sua humildade característica, agradeceu a cada uma delas. Em uma entrevista, mencionou que sentia que era seu dever seguir em frente, não apenas por seus fãs, mas por todos aqueles que enfrentavam lutas semelhantes. À medida que a doença avançava, os efeitos do tratamento se tornaram mais evidentes. Trebek experimentava dor intensa e fadiga, mas seu compromisso com Jeopardy o manteve firme. Em cada episódio, sua presença refletia não apenas profissionalismo, mas uma força inquebrantável. Linda Ronstadt. Há vozes que marcam uma era e ficam para sempre na história da música. Linda Ronstadt, com seu talento inigualável e sua versatilidade vocal, se tornou uma das artistas mais icônicas das décadas de 70 e 80. Sua capacidade de interpretar rock, country, pop
e música ranchera levou a ganhar múltiplos prêmios e reconhecimento mundial. Mas no ano de 2013, o mundo conheceu uma notícia que abalou seus seguidores. Ronstadt foi diagnosticada com a doença de Parkinson, uma condição que com o tempo lhe tiraria o que mais amava, sua voz. A doença se manifestou com sintomas sutis. Primeiro foi uma leve rigidez em suas mãos. Depois, uma fadiga constante que a fazia sentir-se fora de si no palco. Quando os médicos lhe deram o diagnóstico, a artista já suspeitava. Sua capacidade de cantar havia se deteriorado. Embora tenha tentado seguir em frente, o Parkinson não lhe deixou outra opção a não ser se aposentar definitivamente. Para uma cantora cuja voz havia sido sua ferramenta mais poderosa, a notícia foi devastadora. No entanto, longe de se afastar do mundo artístico, encontrou novas maneiras de se expressar. Publicou sua autobiografia Simple Dreams, onde relatou sua carreira, suas lutas e sua paixão pela música. Seu livro foi um sucesso, demonstrando que, embora não pudesse cantar, sua história ainda tinha muito a contar. Com o passar dos anos, Ronstadt se tornou uma defensora ativa da conscientização sobre o Parkinson. Participou de documentários e entrevistas, falando abertamente sobre sua condição e o impacto que tinha em sua vida diária. Apesar das dificuldades, nunca perdeu seu amor pela música. Michael J. Raposa. Algumas pessoas não apenas enfrentam a adversidade, mas a transformam em uma causa para ajudar os outros. Michael J. Fox, o ator que imortalizou Marty McFly em De Volta para o Futuro, é um desses casos. No ano de 1991, quando tinha apenas 29 anos e sua carreira estava no auge, recebeu um diagnóstico que mudaria sua vida. Doença de Parkinson. No início, Fox manteve silêncio. Continuou atuando e mantendo uma imagem pública sem mostrar sinais de sua condição. No entanto, com o passar do tempo, os tremores e a rigidez começaram a se tornar mais notórios. No ano de 1998, decidiu tornar pública sua doença e com isso começou um novo capítulo em sua vida, o da luta pela pesquisa do Parkinson. Um par de anos depois, fundou a Michael J. Fox Foundation, uma organização dedicada a financiar estudos científicos para encontrar uma cura para a doença. Até o momento, sua fundação arrecadou mais de $1 bilhão e impulsionou avanços significativos em tratamentos e diagnósticos precoces. Fox não apenas colocou seu nome na causa, mas também trabalhou ativamente nela, tornando-se um dos maiores defensores da pesquisa médica. Apesar dos desafios que a doença lhe impôs, o ator não abandonou sua paixão pela atuação. Ele fez aparições em séries como The Good Wife e Curb Your Enthusiasm. Tom Hanks. Sepulturas. O cinema teve grandes nomes que deixaram uma marca indelével na história, e Tom Hanks é, sem dúvida, um deles. Com uma carreira cheia de sucessos como Forrest Gump, Náufrago e Filadélfia, ele foi considerado um dos atores mais versáteis e carismáticos de sua geração. Mas além das telas, ele teve que lidar com um problema de saúde que, embora não tenha sido tão midiático, mudou completamente seu estilo de vida. Diabetes tipo 2. No ano de 2013, Hanks surpreendeu o mundo ao revelar em uma entrevista que havia sido diagnosticado com a doença. Durante anos, ele havia experimentado níveis elevados de açúcar no sangue, mas foi até aquele momento que os médicos confirmaram que seu corpo já não conseguia processar a glicose de maneira eficiente. A notícia foi um alerta, já que a diabetes é uma doença que, se não for controlada, pode gerar complicações graves. Um dos fatores que influenciou seu diagnóstico foi o constante aumento e perda de peso para seus papéis no cinema. Em Filadélfia, ele perdeu mais de 13 quilos para interpretar um homem com HIV, enquanto em Náufrago, perdeu mais de 22 quilos para mostrar a transformação de seu personagem. Essas mudanças drásticas afetaram seu metabolismo e, com o tempo, cobraram seu preço. Desde seu diagnóstico, Hanks modificou sua alimentação e sua rotina diária. Ele eliminou o açúcar refinado, evita carboidratos em excesso e se mantém fisicamente ativo para manter sua saúde sob controle. Catherine Zeta-Jones. O brilho de Hollywood pode ocultar muitas batalhas pessoais que as celebridades travam em silêncio. Catherine Zeta-Jones, reconhecida por suas atuações em Chicago e A Máscara do Zorro,
teve que enfrentar uma luta que não é visível a olho nu: o transtorno bipolar tipo 2. Em 2011, a atriz decidiu tornar pública sua condição, tornando-se uma das vozes mais importantes na conscientização sobre a saúde mental. O transtorno bipolar tipo 2 é caracterizado por episódios de depressão profunda alternados com períodos de hipomania, uma fase de euforia e energia descontrolada. No caso de Zeta-Jones, os sintomas começaram a se manifestar nos momentos mais difíceis de sua vida. Um dos fatores desencadeantes foi a batalha de seu marido, Michael Douglas, contra o câncer de garganta em 2010. Enquanto cuidava dele e lidava com a incerteza de sua recuperação, sua saúde mental começou a se deteriorar. Apesar de que inicialmente tentou lidar com a situação em privado, a intensidade dos episódios a levou a buscar ajuda profissional. Ela decidiu se internar em um centro de tratamento para estabilizar sua condição e, ao sair, ela optou por compartilhar sua história com o mundo. Seu objetivo não era apenas falar sobre sua experiência, mas também derrubar o estigma que cerca os transtornos mentais e promover a importância de receber tratamento adequado. Desde então, a atriz tem trabalhado para normalizar as conversas sobre saúde mental. Ela enfatizou que, embora sua vida possa parecer perfeita por fora, continua enfrentando desafios internos. Ela aprendeu a lidar com seu transtorno com terapia, medicação e mudanças em seu estilo de vida. Wendy Williams. A televisão matutina tem sido dominada por muitas figuras carismáticas, mas poucas tiveram um impacto tão forte quanto Wendy Williams. Com seu estilo direto e personalidade sem filtros, ela conquistou o público com The Wendy Williams Show. No entanto, por trás das câmeras, Williams tem travado uma batalha contra uma doença que afeta seu corpo e sua mente, a doença de Graves. No ano de 2018, Williams surpreendeu seu público ao anunciar que havia sido diagnosticada com essa condição autoimune que ataca a glândula tireoide. A doença de Graves provoca sintomas como fadiga extrema, perda de peso, ansiedade e problemas nos olhos, algo que começou a se tornar visível em suas aparições na televisão. Durante meses, os espectadores notaram que seu comportamento era errático, o que levou a especulações sobre sua saúde. À medida que os sintomas se intensificavam, a apresentadora decidiu tirar um tempo de seu programa para se concentrar em sua recuperação. No entanto, seu retorno foi marcado por mais desafios. Em 2022, Williams se afastou definitivamente da televisão, já que seu estado de saúde havia se deteriorado, a tal ponto que se tornava difícil para ela cumprir com suas responsabilidades profissionais. Mas a doença de Graves não foi seu único desafio. Williams também falou abertamente sobre sua luta contra o vício e a depressão. Em várias entrevistas, ela mencionou que os problemas de saúde foram uma carga emocional e física que teve que enfrentar com ajuda médica e terapias. A combinação de sua doença autoimune e suas dificuldades pessoais a levaram a buscar tratamento em centros especializados. Apesar desses obstáculos, Wendy Williams continua sendo uma figura influente na indústria do entretenimento. Nick Jonas. Nick Jonas cresceu sob os holofotes, primeiro como estrela da Disney e depois como parte dos Jonas Brothers. Mas o que muitos não sabiam é que, desde os 13 anos, ele vive com diabetes tipo 1. Uma doença que requer monitoramento constante e um controle rigoroso da glicose. Quando foi diagnosticado, sua saúde já estava em risco. Ele perdeu peso drasticamente, sentia sede constante e sofria de fadiga extrema. Foi então que os médicos confirmaram que seu corpo não produzia insulina, o que significava que ele teria que depender de injeções diárias pelo resto de sua vida. Em vez de ocultar sua condição, Jonas decidiu falar abertamente sobre ela. Ele fundou a Beyond Type 1, uma organização que apoia pessoas com diabetes e promove a pesquisa para melhorar seu tratamento. Sua missão é educar os outros sobre a importância de controlar a doença e demonstrar que é possível levar uma vida plena. Apesar dos desafios, ele continuou com sua carreira de sucesso na música e no cinema. Ele se adaptou à sua doença utilizando monitores de glicose em tempo real e ajustando sua alimentação para se manter saudável. Em uma entrevista com a American Diabetes Association, Jonas mencionou que no início sentiu medo, mas com o tempo aprendeu a lidar com sua condição sem deixar que isso definisse. Sua história é um testemunho de resiliência e disciplina, inspirando milhões de jovens que enfrentam o mesmo diagnóstico.
Lil Wayne. Lil Wayne tem sido uma das figuras mais influentes do rap, mas sua vida tem sido marcada por um problema de saúde grave, a epilepsia. Durante anos, o rapper sofreu convulsões sem saber a causa exata, até que foi diagnosticado com a doença. As crises epiléticas colocaram sua vida em risco em várias ocasiões. No ano de 2013, foi hospitalizado de urgência após sofrer múltiplas convulsões em um voo privado. Desde então, teve vários episódios semelhantes, alguns tão graves que o levaram a estar em coma induzido. Wayne admitiu que o estresse e a falta de descanso contribuem para a frequência de seus ataques. Ele também mencionou que, embora continue em tratamento, nunca sabe quando ocorrerá a próxima crise. Apesar disso, ele continuou trabalhando em sua música, adaptando seu estilo de vida para reduzir os riscos. Em uma entrevista à Billboard, disse que seu maior desafio tem sido aceitar que sua saúde sempre será incerta, mas que aprendeu a lidar com isso com responsabilidade. Jack Nicholson. Jack Nicholson, uma das lendas vivas de Hollywood, tem estado ausente do olho público nos últimos anos, o que gerou especulação sobre seu estado de saúde. Embora nunca tenha sido confirmado um diagnóstico específico, fontes próximas mencionaram que ele enfrenta problemas de memória e deterioração cognitiva. O ator, conhecido por seus papéis em O Iluminado e Um Estranho no Ninho, parou de aparecer em eventos e recusa novas ofertas de trabalho. Seu último filme, Como Você Sabe, foi lançado em 2010 e desde então ele tem levado uma vida discreta em sua casa em Los Angeles. Alguns próximos a ele apontaram que Nicholson prefere se manter afastado da indústria e desfrutar de sua aposentadoria em paz. No entanto, sua ausência gerou rumores sobre uma possível demência, embora sua família tenha mantido silêncio a respeito. Em uma entrevista com a Academy Awards, Nicholson disse há anos que nunca temeu envelhecer, mas que lamentava não poder continuar atuando para sempre. Sua aposentadoria foi uma despedida silenciosa de uma das carreiras mais icônicas do cinema. Selena Gomez. Selena Gomez passou por muitas batalhas, mas uma das mais difíceis foi sua luta contra o lúpus. No ano de 2015, a cantora revelou que sofria dessa doença autoimune que afeta múltiplos órgãos e causa fadiga extrema, dor nas articulações e problemas na pele. O impacto do lúpus em seu corpo foi tão severo que, em 2017, ela precisou de um transplante de rim. Sua melhor amiga, Francia Raíza, foi a doadora, salvando-lhe a vida. Desde então, Gomez tem usado sua plataforma para conscientizar sobre a doença e seus efeitos. Além do lúpus, ela também falou sobre sua saúde mental, confessando que enfrentou ansiedade e depressão. Ela trabalhou em diversas iniciativas para promover o bem-estar emocional e o acesso a tratamentos. Em uma entrevista com a BBC, mencionou que, embora sua doença tenha limitado em muitos aspectos, também a levou a valorizar mais a vida. Sua história inspirou muitas pessoas que enfrentam condições semelhantes. Bruce Williams. Bruce Williams, o inesquecível protagonista de Duro de Matar, se retirou da atuação no ano de 2022 após ser diagnosticado com afasia, um transtorno que afeta a linguagem e a comunicação. Meses depois, sua família revelou que a afasia era apenas um sintoma de uma condição mais grave: demência frontotemporal. A doença tem deteriorado suas habilidades cognitivas, fazendo com que sua capacidade de falar e compreender diminua com o tempo. Sua família tem sido aberta sobre seu estado, buscando gerar consciência sobre essa rara forma de demência. Apesar do diagnóstico, Williams continua cercado pelo amor de seus entes queridos. Suas filhas e sua esposa têm compartilhado momentos comoventes com ele, destacando sua força e alegria, que ainda encontra na vida cotidiana. Em uma entrevista à Variety, sua esposa, Emma M., mencionou que a família aprendeu a valorizar cada momento com ele. Embora sua aposentadoria tenha sido inesperada, seu legado no cinema e nos corações de seus fãs permanece intacto. Morgan Freeman, uma das vozes mais inconfundíveis de Hollywood, tem enfrentado há anos uma doença que não é visível ao olho nu, a fibromialgia. Após um acidente automobilístico no ano de 2008, ele começou a sentir dor crônica em seu braço esquerdo, mas com o tempo, o desconforto se espalhou por todo o seu corpo. A fibromialgia é uma condição que causa dor muscular generalizada, fadiga e problemas de sono.
Freeman descreveu como, apesar das dores constantes, aprendeu a conviver com a doença sem deixar que isso o impeça. Embora ele não possa mais usar sua mão esquerda devido às sequelas do acidente, continua trabalhando no cinema com a mesma determinação de sempre. Em várias entrevistas, ele falou sobre a importância de se manter ativo e encontrar maneiras de lidar com a dor. Sua carreira continua em andamento, demonstrando que a resiliência pode superar até mesmo os maiores desafios físicos. Em uma entrevista com a National Geographic, Freeman mencionou que, embora seu corpo constantemente lhe lembre de seus limites, seu espírito permanece intacto. Sua história é um exemplo de força diante da adversidade.